Fala pessoal, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre o conteúdo da prova da segunda fase do CP100. Nessa fase, você sabe, né? É cobrado assuntos específicos da sua engenharia. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir para que a gente entenda que esse vídeo é relevante para você, assim nos motiva a trazer mais aulas assim. Também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E depois dá uma olhada aqui embaixo no link da descrição que a gente tem um material para você já ir se preparando para esse concurso, com provas anteriores, um cronograma de estudos que vão te ajudar muito na sua preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá gente, sejam todos bem-vindos para mais um Remind do Engenharia Marinha, um Remind do curso de Engenharia de Materiais. Hoje a gente vai assistir uma aula sobre difração de raios-x. Bom, para falar de difração de raios-x, primeiro a gente tem que entender como ocorre o fenômeno de difração. O fenômeno de difração ele ocorre quando uma onda encontra uma série de obstáculos regularmente separados que tem que atender essas duas condições. Elas são capazes de dispersar a onda e que possuem espaçamentos comparáveis em magnitude ao comprimento de onda. Ou seja, eu estou emitindo aqui uma onda que ele vai encontrar um obstáculo que é capaz de difratar essa onda e esse obstáculo, esse buraquinho aqui, ele vai ter que ter mais ou menos a mesma dimensão do meu comprimento de onda. Então, a difração ela vai ser uma consequência das relações de fase estabelecidas entre duas ou mais ondas que foram dispersas pelos obstáculos. Nos referimos a um feixe difratado como aquele composto de um grande número de ondas espalhadas nas quais ocorre a interferência construtiva. O que é interferência construtiva? Vamos lembrar um pouquinho aqui da física. Eu tenho essas duas ondas e aqui eu digo que elas estão em fase, porque elas estão com o seu ponto de origem e a sua amplitude no mesmo ponto. E se eu tenho a minha onda distanciada uma da outra de um comprimento de lambda, exatamente um comprimento de lambda, eu vou permanecer em fase. Todavia, se a distância entre um pico de uma onda e o pico de outra onda for menor que um lambda, por exemplo, eu vou dizer que ele não está em fase, porque aqui nesse meu segundo caso, por exemplo, o meu pico da onda ela está na mesma direção do meu vale. Então a gente diz que ela não está em fase. Quando eu tenho aqui esses dois picos em fase, ocorre o fenômeno que eu chamo de interferência construtiva, que as ondas elas se multiplicam os picos e vales. E quando eu tenho um pico e um vale fora de fase, ocorre uma interferência destrutiva. Nesse caso aqui, a interferência destrutiva é total, eu tenho uma linha reta. Porém, eu posso ter um caso mediano, o qual eu tenho uma interferência destrutiva, que acaba sendo um pouco menor que essa onda, mas eu ainda tenho algum sinal. Aqui nesse GIF eu tenho exatamente esse caso. Aqui nessa linha aqui, vocês estão vendo, eu estou tendo exatamente uma interferência construtiva, enquanto nessas linhas brancas entre elas eu estou tendo uma interferência destrutiva, ou parcial ou completa. Bom, agora que a gente já lembrou mais ou menos o que é o conceito de interferência construtiva, o que é a difração, a gente vai ver a difração de raios-x e a lei de Bragg, né? Os raios-x ela é uma forma de radiação eletromagnética com altas energias e pequenos comprimentos de ondas. Como eu disse que para acontecer a difração eu tenho que ter um obstáculo mais ou menos do tamanho de comprimento de onda, quando eu estou avaliando materiais, ou seja, a distância entre um plano e outro de um material, essa distância é muito pequena, na ordem de nanômetros, angstrom. Então, eu tenho que ter um comprimento de onda muito pequeno para ele interagir com esses planos. Então, quando um feixe de raio-x incide sobre um material sólido aqui, uma fração desses feixes será dispersa em todas as direções pelos elétrons que estão associados a cada átomo, né? Eu tenho aqui uma incidência desse raio-x e eu vou ter essa dispersão. Porém, quando eu incido essa onda eletromagnética, eu atendo alguns critérios, eu vou acabar tendo duas ondas aqui refletidas. Por exemplo, eu tive a minha onda 1 aqui atingindo esse átomo e sendo difratada. A minha onda 2 atingiu o átomo e foi difratada. Se essa distância S, QT, for igual a um comprimento de onda do meu raio-x emitido, eu vou ter ainda, no meu feixe difratado, duas ondas em fase. Dessa forma, eu consigo ter exatamente uma interferência construtiva aqui nessas ondas.
Então, gente, exatamente dessa interferência construtiva aqui e dessa minha condição, aqui ó, é como se eu tivesse uma onda que viesse aqui e terminasse exatamente aqui. Ou então se eu tivesse duas ondas aqui e terminassem aqui, elas vão continuar em fase. Então, exatamente dessa relação, eu consigo desenvolver a lei de Bragg, né? Vamos fazer aqui rapidinho para a gente entender. A gente viu aqui que a minha condição para que eu continue em fase é que o meu SQ aqui, ó, essa distância aqui mais essa distância aqui sejam igual ao meu comprimento de onda, que está multiplicando aqui um n. Esse n ele é um número inteiro. Então, essa é a condição para que eu esteja em fase. Aqui agora eu posso avaliar algumas questões. Essa distância aqui entre um plano e outro eu vou chamar de DHKL. Essa distância eu consigo associar com o meu SQ e o meu QT. De qual forma? Se eu sei que essa distância aqui é o meu DHKL, quando eu vou avaliar aqui esse meu triângulo, o meu DHKL ele vai ser a hipotenusa desses dois triângulos aqui. Então quem que vai ser o meu SQ? O meu SQ ele vai ser o meu ângulo oposto. Se meu SQ é o meu ângulo oposto, né? E o meu DHKL é a minha hipotenusa, eu posso fazer uma semelhança de triângulo aqui. Então, o meu seno de θ vai ser igual ao meu ângulo oposto, o meu SQ, sobre a minha hipotenusa, que é o meu DHKL. Então, o meu SQ vai ser igual a D seno de θ. O meu D ali é o meu DHKL. O meu QT é a mesma coisa, gente. Aqui ó, é o mesmo triângulo. Então, o meu QT ele também vai ser D seno de θ. Aqui, ó, o meu QT ele também vai ser igual a D seno de θ. Dessa forma, eu posso chegar na seguinte relação aqui. Eu vou ter que o meu n lambda vai ser igual a 2 vezes D seno de θ. E o meu θ aqui, ó, ele é meu ângulo de incidência do feixe. Então, eu cheguei aqui nessa minha equaçãozinha, que o meu n lambda vai ser igual a 2D seno de θ. Bom, agora fazendo mais algumas considerações sobre a lei de Bragg, né? A lei de Bragg ela é exatamente como a gente viu, uma relação entre o comprimento de ondas de raio-x. A gente viu aqui que é o meu lambda, né? Meu lambda é o meu comprimento de onda de raio-x. O espaçamento interatômico, que é o meu DHKL. E o ângulo de difração para uma interferência construtiva, né? O meu θ. Por que para uma interferência construtiva? Porque a lei de Bragg só é atendida exatamente quando eu tenho uma interferência de natureza construtiva. Se for não construtiva, eu não vou estar satisfazendo a equação, né? O valor de DHKL é uma função dos índices de Miller H, K e L. Essa aqui é a nossa segunda relação, né? Para sistemas cúbicos, né? O sistema CCC, CFC e cúbico simples, eu tenho essa seguinte relação da minha distância interplanar e o meu parâmetro de rede e os meus índices de Miller H, K e L. A lei de Bragg ela especifica quando a difração ocorrerá para células unitárias que possuem átomos posicionados somente nos vértices da célula. Dessa forma, eu vou ter aqui o que eu chamo de regras de reflexão, que eu estou fazendo aqui nessa tabelinha. Quais são essas regras de reflexão? Para uma estrutura CCC, eu só vou ter atendido na minha lei de Bragg quando eu tiver esses planos aqui com esses índices de Miller. Para uma rede CFC, os planos são esses aqui. E para uma rede CS, os planos são esses aqui, são todos os planos. Ah, eu tenho que decorar esses? Não, você pode decorar a regra. Qual é a regra? Para o CCC, a minha soma de H mais K mais L tem de ser par. Ou seja, esses aqui são os primeiros planos possíveis, os quais as somas são pares. Para o meu CFC, H, K e L, ou eles têm que ser todos pares ou todos ímpares. Então, se vocês olharem aqui, ó, 1, é todo mundo ímpar, 2, 0, 0, todo mundo par, 2, 2, 0, todo mundo par. E aqui eu estou indo do menor para o maior. E o meu cúbico simples, eu posso ter todos os planos possíveis. Então, aqui embaixo, gente, nesse DHKL, por exemplo, quando eu vou substituir os meus índices de Miller, eu vou ter sempre aqui uma sequência de índices os quais eu posso encontrar. Por exemplo, se eu fosse escrever aqui, por exemplo, para o CCC, qual a soma possível aqui? Qual é a sequência de soma possível de encontrar aqui? Se é 1, 1, 0, eu vou ter raiz de 2, depois eu vou ter 2 ao quadrado 4, então eu vou ter 2. Depois eu vou ter raiz de 6, depois eu vou ter raiz de 8, depois eu vou ter raiz de 10, depois eu vou ter raiz de 12. Se eu fosse botar o quadrado disso aqui, seria 2, 4, 6, 8, 10,
e 12. Mais para frente a gente vai ver que entender essa sequência aqui é importante para a gente depois determinar qual o tipo de estrutura cristalina que eu tenho no meu material. Agora, falar um pouquinho sobre o ensaio de DRX de fato. Bom, na técnica de difração usual, ele é empregado normalmente uma amostra pulverizada, ou seja, eu tenho um pó do meu metal, ou policristalina composta por inúmeras partículas finas e orientadas aleatoriamente aqui. Bom, como que funciona aqui? Eu tenho uma amostra S, que ela vai estar aqui posicionada, de forma que são possíveis rotações no eixo O. Eu tenho aqui um eixo O, né, para dentro aqui, ó, e essa minha amostra ela pode rotacionar para cá ou para cá. Então eu vou ter um feixe de raio-x gerado no ponto T. Aqui normalmente eu vou ter uma fonte geradora de raio-x que vai emitir aqui o meu feixe na minha amostra. Aqui eu vou ter um ângulo θ, né, de incidência do feixe na minha amostra. E a intensidade do feixe difratado ela é detectada por um contador. Esse aqui é o meu contador de amostra, quem vai identificar onde ocorreu a interferência construtiva, ou em qual ângulo ocorreu a interferência construtiva. Então, o que ocorre aqui? Esse meu contador, ele pode, por exemplo, iniciar aqui, e ele vem andando nesse sentido. E nisso que ele vai andando nesse sentido, por exemplo, ele começou aqui em 0, veio andando devagarzinho, em determinados ângulos, 2 tetas aqui, né, que são representados por essa abertura, em determinados ângulos eu vou ter uma maior contagem de raios X difratados exatamente porque houve a interferência construtiva. E esses picos vão aparecer no meu difratograma. Aqui eu tenho uma imagem de fato de um DRX. Ó, aqui eu tenho minha amostra, aqui em um lado eu vou ter uma fonte emissora e do outro lado eu vou ter um detector. Quando eu vou andando aqui, ó, por essa distância aqui, aí digamos aqui que eu tenha, olha aqui o meu gráfico, esse aqui é um difratograma, né, um padrão de difração para ouro em pó, e ele está mais ou menos aqui em 38 graus, mais ou menos. Então eu fui andando. Quando eu cheguei em 38 graus, eu identifiquei aqui o meu primeiro pico, que por caso do ouro ele é 1. Depois eu andei mais um pouquinho em 45, aí quando eu cheguei aqui nesse ponto aqui mais ou menos, eu identifiquei novamente uma grande contagem de raios difratados. Então, quando esse raio é muito difratado, ele vai aumentando a interferência construtiva, eu gero esse pico aqui, e aqui eu tenho a intensidade do pico. Então eu vou rodando até eu chegar mais ou menos, costuma ser de entre 20 e 120 graus, e normalmente entre 20 e 120 graus, eu já costumo ter diversos planos aqui do meu material que foi difratado, né? Aí aqui eu tenho só algumas observações. O feixe ele é difratado em função de 2θ, que é o meu ângulo de difração, e os picos de alta intensidade ocorrem exatamente quando ocorre a difração de Bragg, né? Que quando a minha condição da difração de Bragg ela é satisfeita. Agora eu vou pegar aqui para vocês e dar um exemplo de interpretação de resultado, para ficar uma coisa bem palatável para a gente, para não ficar só algumas equações jogadas. Eu vou pegar um exercício aqui resolvido e explicar ele passo a passo. Bom, vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Os resultados de um experimento de difração de raio-x usando raio-x com lambda, ele me deu aqui o meu comprimento de onda de 0,7107 angstrom, mostram que os picos difratados ocorrem nos seguintes ângulos, 2θ. Né? Ele me deu aqui diversos picos difratados. Se eu fizesse aqui o meu desenho, seria como naquele gráfico que a gente viu diversos picos assim, né? E ele me disse que tiveram 8 picos. E então ele pede o seguinte: determina a estrutura cristalina, os índices do plano que produz cada pico e o parâmetro de rede do material. O que ele quer saber? Ele quer saber se o meu material é CCC, CFC ou o que ele é. Ele quer saber os índices do plano, né, de cada pico e o parâmetro de rede do material. Ele quer saber também o meu valor de A. Então, como que eu vou fazer isso aqui, né, gente? Eu tenho aqui as minhas duas equações. Essa equação aqui, que me dá a distância, relaciona a distância interplanar com os meus índices de milha e o meu parâmetro de rede. E a minha segunda equação aqui, que relaciona a minha lei de Bragg, né? O meu n lambda igual a 2d seno de θ. Se eu pego essa equação e substituo uma na outra, eu consigo pegar aqui, ó, esse DHKL aqui e jogar aqui nessa equação. Com isso, eu vou ter essa equação aqui de baixo, que é n lambda igual a 2a sobre os índices HKL e seno de θ. Isolando o meu seno de θ, eu chego a essa expressão aqui. E, fazendo mais um tratamento matemático, eu posso chegar aqui a essa expressão, que é eu só elevei ao quadrado aqui, ó. Elevei esse lado aqui ao quadrado e elevei esse lado aqui ao quadrado.
para eu chegar aqui nessa expressão. Por que eu coloquei essa expressão dessa forma? A gente vai construir uma tabelinha exatamente usando meus ângulos de θ e o meu seno ao quadrado de θ. Por que isso? A gente está vendo aqui, se eu pegar e colocar um pico de cada vez na minha tabela e botar os meus ângulos 2θ e descobrir quem é o meu seno ao quadrado de θ, lembrando que aqui eu usei seno ao quadrado de θ, ou seja, eu dividi o θ por 2 e descobri quem era o seno ao quadrado de θ. Quando eu faço esse seno ao quadrado de θ aqui dessa equação, eu consigo achar um padrão, porque o meu ângulo de difração está correlacionado exatamente com o padrão da minha amostra, da minha estrutura cristalina. Então, se eu faço esse seno ao quadrado de θ e depois eu normalizo, como que eu faço para normalizar? Eu vou pegar esse seno ao quadrado e vou dividir pelo menor número, a partir aqui do meu menor número do primeiro ângulo, eu vou dividir por um valor, o qual eu vou encontrar um padrão de números inteiros que equivalem ou que reflitam ao meu padrão que eu vi das minhas estruturas cristalinas. Por exemplo, quando eu dividi aqui por 0,0308, eu encontrei esse padrão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente não viu, por exemplo, que para a estrutura cúbica simples, a minha regra ali, as minhas regras de reflexões não são todos os planos? Então, quando eu vou descobrir aqui quem é o meu h ao quadrado mais k ao quadrado mais l ao quadrado, eu vou ter uma seguinte sequência. No meu cúbica simples, essa minha sequência é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Por que 8? Porque o 7 não tem nenhuma sequência de planos que ele dê um h ao quadrado mais k ao quadrado mais l ao quadrado igual a 7. E, então, avaliando aqui as minhas possíveis sequências, eu sei que, para a minha rede CCC, eu tenho a seguinte sequência: 2, 4, 6, 8, 10, 12 e por aí vai. Até chegar aqui no 16, de 2 em 2. A gente viu isso nessa aula mesmo, né? Essa sequência. Então, a gente consegue ver aqui que esse mesmo padrão aqui, ele está sendo atendido aqui. Certo? Porque se eu multiplicar isso aqui todo mundo por 2, eu estou vendo que eu estou tendo esse padrão aqui de reflexão, de difração. Então, a minha estrutura cristalina, ela é CCC. Aí depois ele me perguntou os índices do plano que produz cada pico. Bom, se a minha estrutura é CCC, os índices do plano CCC são o meu plano 1, 1, 0, o meu plano 2, 0, 0, que é o segundo par, depois é o meu plano 2, 1, 1, depois é o meu plano 2, 2, 0, depois é o meu plano 3, 1, 0, depois é o meu plano 2, 2, 2 e por aí vai, gente, até chegar aqui nos próximos menores índices. E por fim, ele chega e me pergunta, né, o parâmetro de rede do meu material. Bom, se eu já sei que a estrutura é CCC, eu posso pegar qualquer um desses ângulos aqui e calcular qual que vai ser o meu parâmetro de rede. Por exemplo, eu peguei aqui o meu θ igual a 14,36, é esse meu segundo pico. Eu acabei de mostrar para vocês que o segundo pico do CCC é o plano de 200. Então, quem que vai ser a minha distância interplanar aqui? A minha distância vai ser, usando essa equação aqui, isolando o meu valor de D, a minha distância em 200 ele vai ser igual a lambda sobre 2 seno de θ. O meu lambda ele me deu na questão, que é 0,717, e o meu θ eu acabei de avaliar aqui no meu segundo pico. E então eu tenho aqui uma distância interplanar de 1,43278. Com essa distância interplanar, eu posso chegar aqui e calcular quem que vai ser o meu parâmetro de rede. Quem que vai ser o meu parâmetro de rede? Ele vai ser exatamente a distância que eu acabei de calcular, multiplicado pelos índices ao quadrado dos meus índices de Miller. Quem são meus índices de Miller? 2, 0, 0. Ao quadrado vai ser 4, 0, 0. Então, aqui qual que vai ser a resposta? Vai ser 1,43278 vezes 2, que é a raiz de 4. Então, o parâmetro de rede da minha estrutura CCC, ele é de 2,866 angstrom. Por um acaso, essa é a estrutura de um ferro CCC, ele tem exatamente esse parâmetro de rede. Nosso remind de hoje a gente vai fazer exercícios de difração de raios X. Bom, vamos começar com uns exercícios de aplicação bem direta aqui. Sabendo que o molibdênio possui estrutura CCC e raio atômico de 0,1363 nanômetros, calcule o espaçamento interplanar para o conjunto de planos 1, 1, 1. Ele me deu o plano e ele me pediu a distância, o espaçamento interplanar, que é o meu DHKL. Isso aqui é bem tranquilo de saber. Por quê? Eu não sei quem é o meu A, porém eu sei que a minha estrutura é CCC e eu sei que o meu A é igual a
4R sobre raiz de 3 quando eu tenho uma estrutura cúbica de corpo centrada. Então, eu posso substituir aqui o meu raio atômico na minha estrutura e descobrir quem que é o meu A. Afinal das contas, eu encontrei aqui que o meu A é 0,3148 nanômetros. Dessa forma, eu consigo usar o meu A na minha equação aqui, que eu correlaciono o parâmetro de rede com os meus índices de Miller. Se o meu plano é 1, 1, eu vou pegar e vou substituir aqui, ó, 1, 1, 1. Vou substituir aqui o meu valor de A e vou descobrir quem é o meu D111, que é o meu distanciamento interplanar no plano 111. Substituindo aqui, resolvendo essa equaçãozinha, eu vou achar que eu tenho um D111 de 0,1817 nanômetros. Na minha questão 2, ele perguntou para qual conjunto de planos cristalográficos ocorrerá um pico de difração de primeira ordem em um ângulo de difração de 46,21 graus. Ou seja, ele me deu aqui quem é o meu θ já, ele me disse que a minha estrutura é CCC, e ele me disse quem é o meu lambda aqui, né? Esse 0,0711 nanômetros é o meu lambda. Eu posso usar a minha equação de Bragg, né? Eu tenho aqui o meu valor de θ, eu sei aqui quem é o meu lambda, ele me disse que é um índice de primeira ordem, então o meu n é igual a 1, e eu consigo achar aqui quem que vai ser o meu D. Com o meu D, depois eu consigo descobrir, gente, quem que vai ser, né, o meu conjunto de planos. Mas vamos primeiro começar aqui pelo meu D. Eu vou isolar o meu D aqui e vou achar que é n lambda sobre 2 seno θ. Eu substituindo aqui, ó, meu n é igual a 1, meu lambda é 0,0711 nanômetros, eu vou substituir por 2, lembrando aqui que o meu θ eu tenho que dividir por 2, e resolvendo essa continha aqui, eu vou achar 0,906 nanômetros. Bom, agora que eu sei aqui a minha distância interplanar, eu sei também que eu posso correlacionar a minha distância interplanar com o meu parâmetro de rede e os meus índices de Miller. Eu sei também que eu posso jogar essa equação para cá e o meu DHKL para cá e eu vou ter a seguinte relação. A minha raiz de HKL vai ser igual a sobre DHKL. Eu sei que eu tenho uma estrutura cúbica de corpo centrada. E numa estrutura cúbica de corpo centrada, o meu A é igual a 4R sobre raiz de 3. E ele me deu quem é o meu R, né? Ele me deu aqui no meu enunciado que o meu R é igual a 0,1241 nanômetros. Então, eu consigo substituir isso aqui tudo e ter uma relação entre essa minha raiz do HKL com esse valor aqui do meu 4R sobre DHKL raiz de 3. Esse valor dá 3,163. Isso aqui vai ser igual a raiz de H ao quadrado mais K ao quadrado mais L ao quadrado. Se eu elevo os dois termos ao quadrado, eu vou sair, essa raiz vai cortar, e eu vou ter que isso aqui ao quadrado é igual a 10. Então, gente, o meu H ao quadrado mais K ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 10. Quais números aqui para uma estrutura CCC que dão esse somatório igual a 10? Para eu ter isso aqui, o meu primeiro plano, que eu vou ter esse somatório igual a 10, vai ser o meu plano 3, 1, 0. Você lembra? A gente fez umas sequências de planos, e essas sequências de planos têm índices HKL que ao quadrado vão formando uma sequência 2, 4, 6, 8, 10. Isso a gente viu na aula teórica. Então, esse aqui é o meu plano cristalográfico. É o conjunto de plano que ele vai estar refletindo aqui, no caso, para essas condições. Agora vamos fazer um exercício que caiu na prova do CPCM da Marinha, exatamente sobre difração, né? Ao analisar um difratograma, né, obtido por difração de raio-x de uma amostra de metal puro, um pesquisador se equivocou. Ele supôs que o metal tivesse uma estrutura cristalina cúbica de face centrada. Ou seja, a priori ele achou que eu tivesse uma estrutura cristalina CFC, e a partir do primeiro pico de difratograma, menor ângulo de difração, cujos índices de Miller para o metal CFC são 1, ou seja, ele considerou que ele estava usando um índice de Miller 1, a priori, né? Ele determinou um parâmetro de rede 0,396. Então, vamos continuar lendo aqui, né? Na realidade, o metal era cúbico de corpo centrado. E nesse caso, o primeiro pico de difração é referente aos planos, né, 110. Esse aqui é para o meu caso CFC. E para o caso 110 é para o caso CCC. Qual o parâmetro de rede correto do metal? Vamos lá, gente. Como que a gente determina isso aqui, né? Eu sei que o meu DHKL é igual a A sobre esse termo aqui que a gente já tinha obtido. E ele achou que A vai ser igual a DHKL vezes esse termo aqui todo na raiz. Eu vou botar aqui só HKL.
E eu achei um valor de A aqui. O valor de A que ele achou foi 0,396. Ele falou que isso ia ser um DHKL, né? A DHKL, que multiplica a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Né? Já que ele estava considerando que era uma estrutura CFC. Então, o meu DHKL vai ser quem? O meu DHKL vai ser 0,396 dividido por raiz de 3. Se o meu DHKL é isso, eu consigo calcular agora de fato quem que vai ser o meu parâmetro de rede considerando uma estrutura CCC. Considerando uma estrutura CCC, quem que vai ser o meu parâmetro de rede? O meu A vai ser igual ao meu DHKL, que é o 0,396 sobre raiz de 3, que multiplica agora para esses índices aqui. Quem são esses índices? Vão ser raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, no final das contas, eu vou ter 0,396, que multiplica raiz de 2 sobre raiz de 3. Essa continha vai dar A igual a 0,3233. A gente estava utilizando desde o início nanômetros, então aqui é também nanômetros. Questão bem direto de aplicação de fórmula que caiu no CP100. Vamos agora para uma segunda questão que caiu no CP100, né? Ele me fala o seguinte: a ficha cristalográfica de um material com estrutura cristalina CFC, cúbica de faces centradas, né, apresenta os seguintes dados. Ele me deu aqui várias características, uns planos, a distância interatômica, e os dados foram obtidos utilizando radiação monocromática com comprimento de onda tal. Aqui ele me deu quem é o meu lambda, né? Ele já está me dando essa informação aqui, quem é o meu lambda. Considere que a ordem de reflexão seja 1, ou seja, o meu n aqui é igual a 1. Primeiro ele pergunta, para qual ângulo de difração 2θ apareceria o pico correspondente ao plano 311? Bom, como que a gente resolve isso? Eu posso rearranjar aqui a minha equação. Eu vou ter que o meu seno de θ vai ser igual a n lambda dividido por 2DHKL. Ele me disse que era o meu plano 311. Quem é meu plano 311? É esse plano aqui. Para esse plano eu tenho essa distância aqui de HKL. Então, no final das contas, o meu seno de θ vai ser igual a 1 vezes o meu lambda. O meu lambda está em nanômetros, né? 1 vezes 0,154188 dividido por 2 vezes a minha distância aqui, HKL, que é igual a... Aqui, ó, ele me deu em angstrom, hein, gente? Angstrom é igual a 10 a menos 10. Nanômetro é igual a 10 a menos 9. Então, eu tenho que pegar e rearranjar isso aqui. Isso aqui, na verdade, vai ser 0,10828. Então, continuando aqui, o meu θ vai ser igual ao meu seno a menos 1 de tudo isso aqui, que vai ser igual a... Então, aqui eu vou ter o seno a menos 1 de 0,7119. Bom, ele disse que eu posso deixar aqui, ó, ele falou que eu posso deixar o valor de 2θ a ser expresso em função de seno. Então eu não vou precisar de resolver isso aqui. Mas aqui eu achei o valor de θ. O meu valor de 2θ vai ser igual a 2 vezes seno a menos 1 de 0,7119. Vamos agora ver o nosso B. Qual é o valor do raio atômico do material? Bom, para descobrir o raio atômico, eu sabendo que a minha estrutura cristalina ela é CFC, eu só preciso descobrir quem é o meu A. Então, eu sabendo aqui quem é o meu DHKL, eu posso pegar qualquer um desses aqui e descobrir quem é. Vamos pegar o mesmo que a gente trabalhou, que é o 311. Com o 311, eu sei que o meu A vai ser o meu DHKL vezes a raiz de H ao quadrado mais K ao quadrado mais L ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a 0,10828 vezes raiz de 11. Isso vai ser igual a 0,359124 nanômetros. Bom, então eu tenho que meu A vai ser igual a 2 raiz de 2R. Então, o meu R vai ser igual a A sobre 2 raiz de 2. Isso aqui vai ser 0,3591 sobre 2 raiz de 2. Então, no final das contas, eu vou ter que um R vale
0,1269 nanômetros. Agora, a nossa última questão é um pouquinho mais complicada, exatamente já para a gente pegar o jeito da coisa. Vamos lá, um exemplo de resolução, né? Foi encontrado no laboratório um elemento desconhecido na análise de difração de raio-x da amostra e forma de pó. Sob uma radiação de comprimento de onda 1,542, ou seja, ele me deu quem é o meu lambda aqui, ó, foram obtidos os dados apresentados na tabela anexa. Considerando que o material seja cúbico, ou seja, as minhas condições aqui para eu aplicar essa relação, elas estão satisfeitas, determine a correta estrutura cristalina do material e o seu parâmetro de rede. Aqui a gente tem que fazer igual a gente viu na nossa aula teórica. Como que funciona, né? Ele me deu aqui os meus valores de 2θ. Eu substituindo aqui, fazendo um sisteminha com essas duas equações, eu consigo aqui chegar numa equação para isolar o meu seno ao quadrado de θ. Com esse meu seno ao quadrado de θ e com os meus valores de θ, eu consigo achar um padrão, né? Que é essa minha tabelinha aqui. Por exemplo, eu tenho aqui os meus 6 picos. Coloquei meu pico 1 até 6, coloquei meu valor de 2θ e consegui calcular o meu valor de seno ao quadrado de θ. Lembrando que para calcular esse seno ao quadrado de θ, eu tenho que dividir esses valores. Quando eu faço isso, eu encontro vários valores difratados aqui, né? Vários valores dos ângulos de difração. Porém, eu preciso meio que normalizar ele até eu encontrar uma sequência a qual eu posso comparar com uma sequência que o meu material cristalino possui. E, nesse caso aqui, eu sempre vou partir dividindo por 0,169183. Por quê? Porque ele é o meu menor ângulo de difração. Mas nem sempre eu vou achar um valor inteiro. Então, eu tenho que pegar ele e continuar dividindo por valores inteiros. Por exemplo, se eu dividir por 0,169, eu vou pegar esse valor depois e vou, ao invés de 0,169, vou botar 0,169 sobre 3. Ou vou botar 0,169 sobre 2. Nesse caso aqui, eu fui dividindo ele até achar uma fração o qual os meus valores aqui da minha sequência fossem compatíveis com os valores de uma sequência de um material. Assim que a gente faz exatamente para determinar qual é a estrutura cristalina do meu material. E essa sequência aqui do meu material, 3, 4, 8, 11, 12, é de um material CFC. Então, só descobrindo o meu seno ao quadrado de θ e multiplicando ele aqui, normalizando ele até eu encontrar uma sequência a qual eu já conheça, eu posso determinar qual a estrutura cristalina do meu material, que é do meu CFC, que esses aqui são os meus primeiros planos cristalinos. Quais são esses planos? O meu material CFC, os primeiros planos são 1, depois eu tenho o 200, depois eu tenho o 220, depois eu tenho o 311, depois eu tenho o 222 e por fim eu tenho o 400. Esses aqui são os 6 primeiros planos referentes a essa sequência aqui. Então, beleza, determine a estrutura correta do seu material. A minha estrutura eu já determinei, é CFC. E depois ele pede para eu determinar qual é o parâmetro de rede. Eu sabendo já qual é a estrutura do meu material, eu posso pegar um desses planos aqui e fazer o meu cálculo. Por exemplo, eu selecionei aqui o meu plano 220. Se eu pegar o meu plano 220, ele é o meu... Esse aqui é o meu primeiro pico, esse aqui é o meu segundo pico e esse aqui é o meu terceiro pico. O meu 220 é exatamente o meu terceiro pico. Então eu posso pegar esse ângulo aqui, que tem um θ de 42,1, e jogar na minha equação aqui do DHKL. Jogando nessa equação aqui do DHKL, eu vou ter eu sei quem é o meu lambda, né? Eu vou pegar aqui e vou descobrir quem que é o meu D de 220. Como que eu faço isso? Substituo aqui o valor de lambda, substituo o valor de θ, faço essa continha aqui e achei um DHKL de 1,15 angstrom. Bom, agora que eu sei quem é o meu DHKL, eu posso pegar e substituir aqui nessa equação. Agora eu posso descobrir quem que é o meu parâmetro de rede. Então, o meu parâmetro de rede vai ser igual ao meu D de 220 vezes os meus índices HKL. Quem são os meus índices HKL para o 220? São exatamente, aqui vai ficar 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar exatamente 1,150, que eu tinha achado aqui na equação anterior, vezes 2 raiz de 2, que é o meu raiz de 8. Então, o meu parâmetro de rede vai ser 3,25 angstrom. Bom, gente, esse foi o Remind de hoje. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí e até mais!